última agenda antes do neném nascer. Então, eu falei assim, de repente nasce de amanhã até o fim do mês. Olha aí. Se fizer aniversário junto com Valentina, vai ser vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela serva do Senhor. Chega a tua mão para cá, abençoando, né, a vida dela, a vida dessa criança, porque eu sei que Deus vai falar conosco poderosamente. Querido Deus e amado Pai, eu te entrego, Senhor, a tua filha nas tuas mãos e no teu governo. Pai, te entrego a vida dessa criança. Te peço, Deus, pela vida, Senhor, da tua serva, do seu esposo, Pai, que nessa noite está aqui acompanhando a tua filha. Eu te peço, Deus, toda sorte de bênção. Eu te peço, Senhor, um parto abençoado, um parto, Deus amado, aonde ela possa ver a glória de Deus sobre a vida dela. Que o Senhor cuide de tudo, o Senhor prepare tudo. O Senhor envie, Senhor da glória, o melhor especialista, o melhor ambiente, o melhor, Senhor, do centro cirúrgico terreno. Porque eu creio, Senhor, que naquele lugar os teus anjos estarão acampados aqui, Senhor, para cuidar da tua filha. Ah, Deus, que não seja a mão do homem, mas seja a mão do carpinteiro, a mão do Jesus Nazareno, aquele que tem poder e autoridade. Vai, tu corta o laço, Senhor, tu frustra toda a ação do inimigo contra essa criança. Olha aí, Senhor, todo levante do inimigo, Pai, tu vai repreendendo, vai jogando por terra. Senhor, toda dificuldade, Senhor, na hora da passagem, Deus, tu vai repreendendo, Pai, em nome de Jesus. Tu tira os embaraços, Deus, Senhor. Tu prepara aquela maternidade, Senhor, porque eu creio que a vitória da tua filha, Senhor, vai ser grande. Ainda, Senhor, que o inimigo tente, Senhor, ele não vai conseguir, Pai querido, porque sobre essa criança existe uma promessa. Sobre esta criança, Pai, existe, Senhor, uma palavra liberada dos altos céus. E ela vai vir, Senhor, para ser, Senhor, um instrumento de bênção dentro daquele lar. Vai ser, Senhor, amado, na tua presença, uma potência, Senhor, na tua mão. Vai louvar, vai glorificar teu nome, vai declarar que o Senhor é Deus e o Senhor vai completar boa obra nessa família. Assim, Pai, usa a tua serva, dando a ela, Senhor, nesta noite renovo e as tuas bênçãos celestiais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sem mais delongas, eu gostaria de estar convidando os irmãos a abrir comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 3. Logo após, vamos também estar lendo versículos 5 e 7. Glória a Deus, aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ófnis e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes. Agora vamos ler o versículo 5 e 7. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor. A outra irritava, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sempre quando olhamos esse texto, o foco é sempre Ana e Penina, Ana e Penina. Eu vou falar sobre elas. Mas quando eu estava lendo esse texto, uma coisa que o Senhor me chamou a atenção é que o texto deixa bem claro que foi o Senhor que deixou Ana estéril. Não tem algum tipo
ia todos os anos ao templo do Senhor para sacrificar e adorar a Deus. Ou seja, uma das coisas que podemos aprender com Elcana é que Elcana não servia a Deus porque não servia a Deus só pelo que ele poderia receber, mas ele servia a Deus porque ele adorava a Deus, independente do que Deus estava fazendo na sua vida, independente do que estava acontecendo. Porque olhando para a vida de Elcana poderia ser um pouco frustrante. A mulher que ele amava não poderia gerar. A mulher que ele mais amava não gerava nenhum tipo de filho. Mas mesmo assim, ele não deixou que isso afastasse do Senhor. Ele não deixou que isso o tirasse da presença do Senhor. E hoje, olhando para dentro das igrejas, quantas e quantas pessoas se afastam da presença de Deus por absolutamente nada. Elas se afastam da presença de Deus quando elas querem algo, quando elas querem uma bênção, mas o Senhor, Ele diz simplesmente que não quer dar naquele momento, porque às vezes não é o tempo, ou porque às vezes não é mesmo para você receber aquilo, irmão. É muito bom a gente receber o sim de Deus, mas também é bom receber o não de Deus. Só que a gente não quer receber o não de Deus. A gente sempre quer receber o sim de Deus. O sim, meu filho amado. O sim, meu filho, faça isso. Sim, meu filho, faça aquilo. Mas que quando Deus vem e te repreende, não faça isso agora. Não, agora não é o momento. Não, agora você não pode fazer isso. Aí a gente fica o quê? Com raiva de Deus. E a gente começa a se afastar da presença dele porque ele não quer fazer o que queremos. Só que nós temos que entender, assim como diz em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E uma coisa que eu sempre falo é que muitas das vezes o meu tempo nunca vai ser o tempo do meu irmão. Ou seja, às vezes o meu irmão está no tempo de alegria e eu estou no tempo de tristeza. Mas não é para mim ficar com raiva disso. É para mim aprender com todas as coisas que estão acontecendo na vida. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida é um propósito do Senhor, é um propósito do céu para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Uma coisa também que quando Ana ela vai até o templo e ela chorava ali pedindo para Deus um filho, ela antigamente sabemos que para você falar com Deus você tinha que falar com o sacerdote, para o sacerdote falar com Deus e para você ter o perdão dos seus pecados. Mas quando Ana ela vai até o Senhor, ela não pergunta para Eli, ela não pergunta para nenhum sacerdote o que ela queria falar com Deus. Ela vai até os pés do Senhor e fala o que ela queria. Ou seja, Ana não precisou ter acesso ao sacerdote. Ana foi ao altar do Senhor e falou diretamente com ele. Quando você tiver um problema, quando você tiver uma circunstância que aos seus olhos possa ser impossível, não fique pedindo para o irmão orar por você, não. Não fique pedindo para o pastor clamar pela tua vida. Claro que é bom que ele interceda, mas irmão, hoje nós temos o livre acesso ao Senhor. Entre no teu quarto, feche a tua porta e fale com o Senhor que está no céu. Assim Ele vai te ouvir e vai ser muito melhor, sabe por quê? Porque vai ser sincero, vai ser espontâneo. Você vai estar falando com o teu Pai, você vai estar falando com o Senhor. Aleluia. Amém? Outra coisa, Penina, ela gerava, né? Ela gerava muitos filhos. Mas eu acho que uma das piores coisas é você somente gerar para homens. Porque Ana, ela não poderia gerar. Não estava no tempo dela gerar ainda. Mas Elcana, ele olha para Penina e ele olha para Ana. Mas ainda que Penina gerasse muitos filhos, ela gerava sem algum tipo de propósito. Ela gerava sem propósito algum. Mas eu e você, vamos guardar isso na nossa mente. Eu prefiro ser uma Ana que gere no tempo certo, com propósito, do que ser uma Penina que gere sem propósito. Gere por nada, gere por gerar. E uma das piores coisas é você gerar por gerar. Você já estou aqui gerando o ministério por gerar. Irmão, se você está fazendo isso, não faça não. Não faça a obra de Deus por fazer. Não cante por cantar. Não pregue por pregar. Não ajude as pessoas por ajudar. Faça porque você ama o Senhor e a obra dele. Faça porque você ama as almas, porque você está amando as almas do Senhor, porque você gosta de ajudar. Aleluia. Então Penina ela gerava assim algum tipo de propósito. Glória a Deus. Mas assim a gente também vê com Jesus, olhando para Jesus. Jesus ele não precisa de muito não. Sabe, com a
72 que não queriam a verdade. 72 que não geravam nada. Ou seja, era muita quantidade, mas qualidade não tinha. E com apenas 12 discípulos, com apenas pouquíssimas pessoas, totalmente desqualificadas aos olhos humanos, o Evangelho do Senhor foi proclamado aos 4 cantos da terra. O Senhor deu a ordem de pregar o Evangelho a toda a Samaria, a Judéia, os confins da terra. E assim a palavra do Senhor ela foi cumprida. Quando Deus ele quer fazer alguma coisa, Ele não precisa de muito, não. Ele precisa de pessoas que estão dispostas a fazer o reino do Senhor para sempre. Então, como eu estava falando aqui na questão de gerar por gerar, Deus não precisa de pessoas que gerem por gerar. Deus precisa de pessoas que gerem para o reino dos céus. Deus está precisando e Ele está à procura. Quando Ele encontra com a mulher samaritana, ele fala com ela e ela diz: onde eu devo adorar? No templo, no monte? Onde eu devo adorar? Ele diz: mulher, eis que chegará um tempo, de fato já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar, seja aqui, seja lá, seja dentro da sua casa, seja dentro do teu quarto, aonde você quiser adorar e glorificar o nome do Senhor, você vai poder glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque, como eu disse, antigamente tinha uma limitação, mas hoje não tem mais limitação. E o que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos vivendo como se não houvesse o amanhã? Será que nós estamos vivendo como se a graça de Deus já está sobre mim? O perdão de Deus já foi liberado. Agora eu não preciso fazer mais nada. Então, meus irmãos, a graça de Deus é justamente para que você não venha cair. A graça de Deus é justamente para que você não venha pecar. Então, use a graça de Deus não para o seu benefício próprio, mas use para se salvar. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo que Penina, ela gerava por gerar. Mas quando Ana, ela está falando ali com Deus, de joelhos, clamando ao Senhor, ela não diz que ela vai gerar para ela. Ela diz que ela vai gerar para Deus. E assim acontece com Maria também. Quando o anjo vai falar com Maria e diz assim: agraciada és tu, mulher, e sobre ti o Espírito Santo te envolverá. Maria não se preocupa com o que vão falar dela. Maria não se preocupa com o que vão comentar sobre ela. Maria quer cumprir o propósito de Deus que está sobre a vida dela. E sabe o que acontece, irmão? Maria, ela não gerou Jesus para ela, não. Ela viu o filho dela crescendo e ela viu o filho dela no Calvário. Então, olha só como foi dolorido. Mas Maria tinha uma coisa. Ela pensava uma coisa: eu tenho um propósito. O filho não é meu. O filho não é para mim. O filho é para todos. O filho é para... Eu tenho um filho aqui, estou gerando um filho aqui, mas esse filho, ele tem um propósito. Então, quando você estiver gerando algo sobre a sua vida, saiba que o que você estiver gerando não é só para você, é para todos. O que você está gerando na sua vida não é só para fulano de tal ou fulano ali, é para todos. Assim como aquela criança chegou, exatamente o que a pastora disse aqui, ela tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas tinha uma multidão querendo comer. Mas nas mãos do Senhor aquilo dali se multiplicou de uma tal forma, de uma tal maneira, que todos comeram e ainda sobrou. Então, quando a gente entrega na mão do Senhor, as coisas, elas fluem de uma maneira tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue entender. E assim, irmãos, foi na vida de Ana. Ana, ela gerou para Deus. E quando você resolve gerar algo para Deus, o Senhor, ele entra. Ele começa a pelejar por você. Ele começa a comprar as suas lutas, ele começa a comprar as suas batalhas. Aleluia. Glória a Jesus. Assim como muitas das vezes nós confiamos nos homens, né? Às vezes a gente confia nos homens, depende dos homens, assim como o rei Asa fez. O rei Asa, ele confiou no Senhor quando estava lá estourando as guerras, ele foi e depositou a sua confiança no Senhor. Mas depois de um certo tempo, vem novamente uma ameaça de guerra, e aí ele vai e ele confia no rei Ben-Hadad da Síria. E ele começa a mandar ouros do templo do Senhor para ele. Ou seja, mostrando que toda a confiança que ele tinha em Deus, ele estava repassando aquela confiança
E aí o Senhor, ele vê aquilo e ele manda um profeta. O profeta chamado Anânia. Ele vai até o rei e ele diz: você não confiou no Senhor, você confiou nos homens. E por isso, o Senhor não estará mais com você. E por isso, o Senhor, nesta noite, ele está te corrigindo. E foi dito sobre correção aqui. Só que o rei, ele fica com tanta raiva, que ele manda prender o profeta. Ou seja, quando o profeta te entrega uma palavra de bênção, que o Senhor estará contigo, que o Senhor pelejará por você, é de Deus. Mas quando o profeta, ele te entrega uma correção, dizendo que você errou, dizendo que o que você está fazendo não é da parte de Deus, aí não é de Deus. Mas aí nós temos que entender que, como o irmão falou, o Senhor, ele corrige aquele que ama. Aleluia. E se o Senhor está te corrigindo, é porque ele ainda te ama. É porque ele ainda quer te salvar. É porque ele ainda tem uma misericórdia sobre a sua vida. É verdade. Porque você deve se preocupar quando Deus, ele não quer mais falar com você. Quando você vai na igreja, você passa despercebido. Quando você vai numa igreja pedindo uma palavra, pedindo uma profecia, e Deus não fala nada, fique preocupado com isso. Mas alegre, sempre quando você vem numa igreja e o profeta vai e fala contigo. Se alegra quando você vem na casa do Senhor e você recebe uma palavra e você abre o seu coração para que o Senhor possa falar com você. Aleluia, Jesus. Glória a Amém? Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, logo depois ele não aceitando a correção, os seus pés eles começam a ficar paralisados. A Bíblia diz que o Reaz ele tem uma enfermidade nos seus pés e ele fica completamente paralisado. Ou seja, é melhor nós recebermos a correção do Senhor antes que Deus comece a te paralisar, antes que Deus comece a te deixar numa enfermidade onde a Bíblia diz que mesmo com enfermidade o Reaz ele não se voltou para o Senhor. Ou seja, a pessoa é tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que mesmo com enfermidade, que mesmo com o profeta falando, ela não consegue escutar a voz do Senhor. Ela não consegue deixar o seu orgulho de lado. Ela não consegue deixar a sua soberba de lado. Só porque você era rei, não significava que você fosse saber de tudo. E assim acontece na vida do Reaz. E depois, meus irmãos, o Reaz ele vem a morrer. E aí a Bíblia diz que o cheiro era muito ruim e as pessoas colocaram ali um perfume para poder tampar aquele cheiro, sabe? Mas não adianta colocar cheiro bom naquilo que já está morto. Não adianta colocar um cheiro bom ali, sabe? Disfarçar algo que já está podre, que já está acabado. Onde muitas das vezes nós estamos persistindo em coisas que Deus já disse, basta. Em coisas que Deus já disse, já acabou, eu não quero mais. Então por isso que eu digo, sempre quando Deus fala conosco, muitas das vezes antes, irmão, de Deus usar o profeta, Deus fala com você. Só que a gente que não aceita, né? A gente que fala, não tem nada a ver. Só que como a sua consciência vai falar contra você? Só pode ser o Espírito Santo de Deus. Então o profeta ele só vem confirmar aquilo que você já sabe que fez de errado. Aleluia. Então, lá em Gênesis 17 também, nós vamos ver o exemplo de Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, não tinha? Só que a promessa demorou a se cumprir, não demorou? Mas como a missionária Márcia falou aqui sobre a questão de que o final das coisas é melhor do que o começo. Que Deus ele estava se apresentando no caminho com Abraão. Ele chega, primeiro ele tira Abraão de onde ele deveria ser tirado. E ele diz, farei de ti uma grande nação, multiplicarei a tua descendência, farei de ti como as estrelas do céu, os grãos de areia. Só que aqui em Gênesis 17, Deus já fala novamente com Abraão e ele fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E ele fala novamente todas as promessas, ele relembra todas as promessas que Deus falou para Abraão. Só que Abraão ri. A gente sempre fala que Sara ri, mas Abraão também riu. E ele ri. E a Bíblia diz que Abraão está prostrado, ouvindo o que Deus está dizendo, mas está rindo. Ou seja, ele está ouvindo a palavra de Deus, mas está duvidando ao mesmo tempo. Ele está ouvindo o que Deus está falando, Deus estava ali materializado na sua frente, dizendo, Abraão, eu sou o que sou. Abraão, eu vou fazer isso. Abraão, eu vou fazer aquilo. Só que ele estava... A Bíblia diz que ele diz consigo mesmo, em sua mente. Até
poderia gerar um filho. Só que aqui Abraão já tinha Ismael. E aí ele diz assim, então Senhor, que o Senhor dê a tua bênção, Ismael. Só que ele não estava falando, ele estava pensando. O nosso Deus é um Deus que esquadrinha os pensamentos. Ele esquadrinha a intenção do coração. E aí, irmão, o que ele pensa? Ah, impossível. Só que ele aumenta, né? Porque a gente gosta de aumentar as coisas. Até parece que um homem de 100 anos. Mas Abraão não tinha 100 anos, não. Abraão tinha 99 anos. Ou seja, Abraão, calma. Você está muito precipitado. Você está muito ansioso. Você tem 99 ainda. Você não tem 100 ainda. Então, pare de estar precipitando as coisas do Senhor. O Senhor falou que você vai gerar. Você vai gerar. Glória a Deus. Mas o Senhor disse que você vai gerar com 100, não. O Senhor disse que você vai gerar com 99. Glória então, a Deus. pare de acrescentar coisas naquilo que Deus não falou. Meu Deus. Pare de colocar problemas naquilo que o Senhor ainda não falou. Aleluia. Coloca problema. Ah, eu tenho 100 anos já. Você ainda não tem 100 anos. Pare de colocar, pare de mentir para Deus que já tem 100 anos. Você não tem ainda. Calma. Espera. Está muito ansioso ainda. E aí ele diz, abençoe teu Ismael. Só que Deus fala, eu abençoo Ismael. Mas não foi Ismael que eu mandei você fazer. Ismael você fez com a força do teu braço. E com a força do teu braço, você segue. Mas Isaac é a promessa que eu vou dar. Então se eu falei que eu vou dar Isaac, eu vou dar Isaac. Aleluia. Mas eu abençoo Ismael. Mesmo sendo totalmente errado. Mesmo você sendo precipitado na sua escolha, você escutando a sua esposa, porque Sara foi muito apressada, né? O maior problema, acho que um dos maiores problemas do ser humano é a ansiedade. É quando você não consegue esperar em Deus. É quando você não consegue, Deus fala uma coisa pra você e você fica, quando vai acontecer? Que dia vai acontecer? Que horas vai acontecer? Irmão, Jesus está ansioso para vir voltar, para buscar a sua igreja, não está? Quem está ansioso também para voltar lá para o céu? Alguém está ansioso? Mas mesmo assim ele fica perguntando para o Pai. A Bíblia diz que nem ele sabe, nem o dia, nem a hora. Então por que você tem que saber o dia e a hora da tua promessa? Meu Deus. Então por que você tem que saber o dia, a hora, o dia exato que vai acontecer, como vai acontecer? Não vai acontecer do jeito que você está pensando, não. Não vai acontecer da maneira que você está fantasiando na sua cabeça, não. Vai acontecer como Deus quer. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, sabe o que podemos fazer com isso? O propósito é você que faz? Não. O propósito é Deus que faz. Então, deixe que Deus faça. Quem inventou a promessa, quem fez a promessa, porque a promessa já está feita, e quem vai decretar ela sobre a sua vida é você? Não. Quem vai fazer é Deus. Então, deixe Deus fazer. Deixe o Senhor fazer aquilo na sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Se calar. Você tem que se calar e esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. Porque assim como aconteceu com Maria, quando o anjo diz que você geraria o Salvador. E aí ela pergunta, mas como vai acontecer? Mas como? Mas eu sou virgem ainda, ainda não fiquei com nenhum homem, não sei o que, não sei o que. E aí o anjo diz, fique tranquila, porque o Espírito Santo te envolverá. Ou seja, aleluia. Fique parado, porque quem vai fazer o resto é Deus. Aleluia. Quem vai entrar no teu ventre é Deus. Quem vai fazer as coisas é o Senhor. Quem vai fazer a criança crescer é Deus. Você, Maria, só tem que esperar. Então, meus irmãos, que nessa noite nós vamos guardar esta palavra. Aleluia. Que a gente venha gerar, mesmo que demore, sabe? Mas que a gente venha gerar como Ana. Aleluia. E gerar com propósito. Glória a Porque Deus. a menina tinha muitos filhos. Mas alguém já viu algum nome de um filho dela? Então é muito importante. Ainda que você gere só um pouquinho, mas que seja para Deus. Ainda que você gere poucas coisas, mas que seja para Deus. Você tem o que hoje? Você tem 5 pães e 2 peixinhos? Então entregue isso para o Senhor. Aleluia. Porque disso o Senhor ele pode multiplicar. Glória a Jesus. E assim agradeço por tudo.